Uma palavra conhecida, o texto de Daniel na cova dos leões, é uma palavra que é contado para as crianças, nas escolas, nas histórias infantis. Mas eu quero refrescar a tua memória aqui. Daniel, ele era da nação escolhida de Deus. Daniel, ele era do povo que Deus tinha escolhido, dos israelitas, dos hebreus, dos judeus, como você queira chamar, era da nação escolhida de Deus. Mas a guerra entre os povos era comum naquela época, assim como permanece até hoje. Os povos guerreando contra Israel, perseguindo Israel. Nós temos visto na atualidade Israel mais uma vez sendo perseguido, e isso é desde os tempos bíblicos, porque Israel é a nação escolhida por Deus. E Daniel, então, ele era jovem e ele foi tirado do meio da sua nação e levado para uma outra nação, para a Babilônia, e lá, como cativo, como escravo, ele foi instruído na linguagem, nos estudos, na cultura dos babilônios. Mas uma coisa que nunca mudou na vida de Daniel foi que o local onde ele agora convivia, que era numa nação que não era dele, um povo que não era dele, longe da família dele, convivendo numa cultura diferente da dele, ele jamais se afastou da presença de Deus. Ele estava longe da nação, longe da família, longe dos amigos, longe do seu povo, mas ele nunca esteve longe de Deus. E isso tem que fazer diferença na nossa vida. Nós podemos às vezes estar longe de coisas que a gente almejava estar perto. Nós podemos às vezes estar longe de pessoas que a gente almejava estar perto. Às vezes a gente pode estar longe do sentimento que a gente almejava para o nosso coração, e aí ficamos amargurados, aí ficamos desanimados, aí pensamos que a vida não vai dar certo, porque eu não estou perto daquilo que eu desejava estar. Mas você precisa estar perto de Deus. Deus é suficiente para você, a presença de Deus é o bastante para dominar a tua vida. Não importa se você não está onde desejaria estar, mas permaneça no centro da vontade de Deus. E Daniel estava longe de tudo, mas sempre esteve perto de Deus. E aí o rei escolhe entre todos do povo, entre todos de uma nação, escolhe 120 príncipes para constituir sobre todo o povo. Imagine, se eu sair hoje do Brasil e ir para os Estados Unidos, não tenho familiares lá, não tenho autoridades lá, não tenho nem o visto. Imagine eu estar nos Estados Unidos amanhã e o governo dos Estados Unidos me chama e me diz: olha, você foi escolhido entre os 120 homens de toda a nação e você vai ser um dos príncipes que vai me ajudar a governar os Estados Unidos. Para mim seria uma alegria muito grande. Mas imagine os nativos daquela nação. Imagine aqueles que nasceram lá, aqueles que gostam de estar sob autoridade, escravizando, amedrontando. Eles iriam olhar para mim com um olhar de desprezo. E isso é exatamente o que acontece na vida de Daniel. O rei escolhe ele para ser um dos governantes entre a Babilônia, entre aquele povo que era nativo. Lá estava agora Daniel, entre os 120 mais importantes homens da Babilônia. Como se não bastasse, o rei olha para Daniel e o rei entende que tinha algo diferente em Daniel.
E você sabe o que tinha de diferente em Daniel. Em Daniel tinha a presença do Deus Todo-Poderoso. Veja como é importante você estar perto de Deus. Veja como é importante você abandonar tudo para viver perto de Deus. Veja como é importante você por muitas vezes estar longe daquilo que é a tua vontade, estar longe daquilo que é o teu sonho, mas estar cumprindo exatamente aquilo que é a vontade, aquilo que é o plano de Deus na tua vida, porque Deus te faz chegar em lugares que você jamais chegaria se estivesse sozinho. O rei olha para o Daniel e diz: olha, o Daniel não é somente aquele que se destaca entre os 120. O Daniel é aquele que se destaca entre os 3 homens mais sábios, mais poderosos, mais vigorosos. E a Bíblia diz que o rei constitui Daniel entre os 3 presidentes de toda a Babilônia. Se estar entre os 120 já causava aquela dor de cotovelo, se estar entre os 120 já causava inveja, agora Daniel estava entre os 3 mais poderosos do reino. O homem sempre é causador de dissensão. O homem no seu coração sempre causa inveja, e isso às vezes tem acontecido na tua vida. Você tem sido motivo de inveja para as pessoas, e você fica se perguntando: mas eu não fiz nada, eu estou apenas fazendo o meu trabalho, eu estou apenas desenvolvendo a minha função. Ei, entenda que eles não estão perseguindo a você, eles estão perseguindo a luz que brilha na tua vida, eles estão perseguindo ao Deus que é o Deus da tua vida. Mas quando eles pensam que te atingindo vão atingir a Deus, eles estão enganados, porque quem te protege não é o teu escudo, quem te protege não é a tua profissão, quem te protege não é a tua dedicação, quem te protege não é a tua capacidade, quem te protege é o Deus que você serve, quem te protege é o Deus que cuida da tua vida. E aí os homens preparam uma lei e vão ao rei e dizem: rei, durante 30 dias, nenhuma pessoa vai pedir nada a ninguém, a nenhum Deus, que não seja a ti, ó rei. O rei concorda, sela com o seu anel aquela lei, e não podia ser revogado. Aí o texto que nós lemos vai dizer que Daniel, quando soube daquele edito, continuou servindo a Deus. Daniel, quando soube que era proibido pedir qualquer coisa a outro homem ou a um Deus que não fosse ao seu rei, Daniel não parou de orar, porque Daniel sabia que mais poderoso que o rei da terra era o rei dos céus. Daniel sabia que mais poderoso aquele que tinha selado a lei com o seu anel, era aquele que tinha selado a sua vida com o Espírito Santo, com poder, com fogo. É por isso que Daniel não para de orar, Daniel não para de buscar a presença de Deus, porque Daniel sabia que Deus era suficiente para a sua vida. Os homens preparam uma emboscada, encontram Daniel orando, vão e entregam Daniel para o rei e diz: ó rei, esse aqui, esse homem que era para ser escravo e tu constituiu ele sobre os povos, ele agora está fazendo petição a outro Deus. Nós temos uma lei e em 30 dias ninguém pode pedir nada a não ser a ti, ó rei. A Bíblia vai dizer que o rei tenta livrar a Daniel. Até o fim do dia, o rei trabalhou para livrar a Daniel, porque o rei gostava de Daniel. Mas existia a lei, e o rei, com pesar, coloca Daniel na cova dos leões. Fica de pé comigo que eu estou encerrando. O rei coloca Daniel na cova dos leões, e o rei volta triste para casa. A Bíblia diz que naquela noite o rei não dormiu. Naquela noite o rei mandou tirar todos os instrumentos. Naquela noite o rei fica jejuando.
E pela manhã bem cedo, o rei vai à cova que tinha jogado Daniel, a cova com leões famintos. É isso que o inimigo quer contra você: destruir a tua vida, te lançar para leões, para você ser alimento de leão. Mas você não vai ser alimento de leão, porque alimento de leão não é servo de Deus. Servo de Deus só vai sair da terra quando Deus chamar para o céu. A servo de Deus não sai da terra para ser lançado na cova e ser esquecido na cova. Talvez você está pensando que na cova ninguém te vê, na cova ninguém te contempla. Tinha uma pedra sobre a cova, ninguém poderia chegar naquela pedra, mas o Deus que é o Deus que ultrapassa barreiras, que ultrapassa limites, esteve na cova com Daniel a noite toda. E a Bíblia vai dizer que quando o rei chega pela manhã, com a voz triste, o rei chama: Daniel, porventura você ainda está vivo? E a Bíblia diz que o rei conta essas palavras: dar-se-ia o caso que o Deus a quem tu serves tenha conseguido te livrar da boca do leão. Aí a Bíblia diz que Daniel grita forte lá do fundo da cova, dizendo: rei, vive a tua alma, o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Deus está enviando hoje anjo para fechar a boca do leão, que homens tinham enviado para te destruir, que invejosos tinham enviado para destruir a tua história, mas o anjo do Senhor está fechando a boca do leão contra a tua casa nesse dia. Pareciam poderosos, pareciam que todos seriam contra a tua alma. Eram 122 homens contra Daniel sozinho, mas não importa quantos são, porque maior é aquele que está com a tua história.